Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que me ouvem neste momento. Eu quero agradecer a presença daqueles que, direta ou indiretamente, estão vendo, estão compartilhando, né? Eu quero agradecer você que está chegando aí, que está dando o seu like, ok? Amém, seja muito bem-vindo à Igreja do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Sérgio, sou pastor titular aqui da Igreja Cristã Nova Vida em Fernandópolis, né, São Paulo, né? Você que está aí em outros estados, talvez, que eu conheço gente praticamente do Brasil, então tem muita amizade com o pessoal e eu quero desejar a você uma noite abençoada, uma semana abençoada, um mês abençoado. Bom, independente das circunstâncias, independente daquilo que você vem enfrentando, seja problemas externos, aqueles que estão vindo de fora e tenta nos sobrecarregar, ou seja problemas internos. Às vezes não é externo, às vezes está dentro de nós, está na nossa mente, nos trazendo ansiedade, nos trazendo assim uma preocupação, às vezes tirando a noite de sono, enfim. São muitas situações, tá bom? E eu quero compartilhar com vocês aqui, aqueles que mandaram o seu pedido de oração, tá? O pastor tem anotado, tem recebido algumas pessoas que têm lançado aí o seu pedido para orar pela família, pelo neto, pelo filho, pelo pai, pelo casamento, pela situação financeira. Nós estamos, na medida que nós recebemos, estamos apresentando ao Senhor. Bom? Então, que seja assim um ambiente para a gente compartilhar, ok? Para a gente trocar as informações. A Bíblia diz: confessai vossos pecados uns aos outros para que sareis, né? Às vezes, quando nós confessamos, quando nós entregamos, o Senhor nos incentiva a gente pedir, pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á, pois todo que bate se abre, o que busca encontra, enfim. Nós temos que tomar uma iniciativa, nós temos que buscar a Deus. E você não vai ver Deus, né, com esses olhos aqui. Mas Ele colocou a fé nos nossos corações, foi distribuído porção de fé no coração de cada um de nós, para que os nossos olhos pudessem se abrir e contemplar Deus. Talvez seja por um momento de crise, de dificuldade, né? São situações complicadas que às vezes sobrevêm sobre a nossa vida, que nós somos forçados a pedir ajuda. E todo homem, ele precisa acreditar que existe um Deus. E observe que existem pessoas que falam: eu não acredito em Deus, nós nascemos aqui, foi realmente por uma explosão dos cosmos e aqui viemos, né? Então é difícil aceitar uma explicação dessa. É a mesma coisa que a gente jogasse uma bomba dentro de uma padaria, explodisse a padaria e daquela explosão aparecesse ali um bolo prontinho para a gente degustar. Não existe criação perfeita após uma explosão, após um acidente. Não existe. Mas existe sim criaturas que foram perfeitamente criadas e formadas pela mão do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Aí sim, nós começamos a entender. Tá bom? Então vem aqui nesta noite para te incentivar, para te encorajar, com uma palavra que com certeza pode mudar a sua vida, pode mudar o seu caminhar, pode mudar a sua concepção, o seu pensamento, a sua filosofia, porque não é palavra de um filósofo, não é palavra de homens, mas é palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor, é palavra de Deus para o teu coração. E quando nós ouvimos atentamente a palavra do Senhor, a nossa vida não pode mais se tornar a mesma. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, quando ela bate no nosso coração, e nós a recebemos com fé, acreditando, algo vai mudar. E nesta noite, eu quero compartilhar com vocês. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu colega que me assiste,
você que está recebendo essa mensagem, eu quero compartilhar uma palavra com você. E uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada, estudando nos seminários, aprendendo com o Senhor, é que nós podemos pregar dois tipos de evangelho. O evangelho que quer somente adocicar a vida das pessoas, sem mostrar a verdade, com medo de ofender, porque existem pessoas que às vezes a gente vai falar a verdade, elas se ofendem, então é preferível, moldá-las através de uma palavra mais positiva, uma palavra de prosperidade, uma palavra que tudo vai dar certo, enfim. A gente precisa ser o incentivador, a gente precisa ser aquele que transmita graça aos que nos ouvem. Amém? Esse é o ponto. Nós não podemos chegar aterrorizando as pessoas, amedrontando. Nós temos que chegar com amor, com cuidado, com humildade, simplicidade, mas expor a verdade. E esse evangelho que eu quero pregar para você é um evangelho que Jesus trouxe para nós. É o Jesus verdadeiro, é o Jesus bíblico. É o evangelho e é a mensagem da cruz. Muitas pessoas têm desprezado, muitas pessoas não querem ouvir um evangelho que faça algumas cobranças, um evangelho que fala que a gente deve negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz e carregar a sua cruz. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. São três atitudes que o homem, na qual deseja ter esse Deus genuíno, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, precisa tomar. Aquele que quer vir após mim, quem não quer ir atrás de Jesus? Quem não quer ser um seguidor de Jesus, de Deus, do perfeito, do santo, do Deus do amor, Deus da paz, Deus da alegria, do Deus Todo-Poderoso? Quem é que não quer um Deus desse? Eu quero esse Deus para a minha vida. Então Jesus faz o convite, quer vir após mim? Começa a negar a si mesmo. Porque no início a gente não queria Deus. Nenhum cristão que está aqui, por livre e espontânea vontade, quis Deus. Nós queríamos ficar na nossa vida, no conforto do nosso lar, nas nossas atividades, nas coisas. Mas quando Jesus toca no nosso coração, quando Ele nos faz o convite, quando Deus nos envia para Jesus e Ele nos aceita, de forma alguma Ele nos lançará fora. De forma alguma Jesus nos lançará fora, porque nós estamos indo com o coração crédulo, crente, acreditando, esperando por Ele. E é essa palavra que quero trazer para você nesta noite. Quem sabe você não está aí no seu lar, fazendo a matemática, fazendo o teu orçamento mensal, observando algumas dificuldades que você vai enfrentar, pode sobreviver sobre a sua vida. Quem sabe eu esteja falando com pessoas aí que não sabem o que fazer. Diante da enfermidade que apareceu, diante da crise financeira que se instalou, diante de uma crise conjugal, familiar, relacionamentos familiares, e ninguém consegue mais ouvir ninguém se entende dentro dessa casa. Quem sabe não é você que está precisando ouvir essa palavra e se render a Jesus. E eu quero iniciar compartilhando uma palavra com vocês, amados, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, e eu vou ler somente o versículo 28 do capítulo 8. Se você puder, anote. Se você estiver com uma Bíblia aí perto, você abra, ou se demorar a abrir, não tem problema, você faça anotação. Romanos 8, 28. Capítulo 8, versículo 28. Somente um versículo eu quero compartilhar com você nesta noite. E diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok? Vamos ler mais uma vez? Ele é tão curtinho que dá até para a gente gravar daqui a pouco. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Ou seja,
O apóstolo Paulo, pregando, escrevendo essa carta à igreja de Roma, ele não colocou nenhuma exceção. Não tem exceção para as coisas que estão sobrevindo sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a minha família, sobre a sua família. Não existe exceção para aqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor. Quem sabe você já recebeu o chamado de Deus, ou está aí meio na dúvida ainda. Será que Deus realmente tem um chamado na minha vida? Será que realmente Deus me ama? Será que realmente eu vou voltar a sentir uma alegria de um verdadeiro cristão, de um cristão genuíno, de ter aquele prazer de se deslocar de casa para a igreja, estar ali cultuando um dia na semana, 2? Será que eu vou sentir isso? Essa palavra é para você também. A Bíblia não deixou nenhuma exceção para que a gente viesse falar, ah não, esse problema aqui, isso não pode cooperar em nada na minha vida. Isso não vai trazer nenhum benefício para a minha vida, porque é doloroso. Essa situação, ela é calamitosa. Essa situação que eu estou passando, que eu estou vivenciando, ela é amarga. E nós sabemos que até pela medicina, todo bom remédio, todo bom tratamento, ele tem sua parte amarga ou dolorosa. Todo bom tratamento, todo bom remédio, ele tem a sua parte amarga. Não é bom. Dói. É difícil. Com Deus não é diferente. Nós temos a experiência de quando Deus tirou o seu povo de dentro do Egito, que viveu ali por faixa de 430 anos, sob o domínio de Faraó, que também era um tipo de Deus daquela época, que escravizava o povo de Israel e tinham que trabalhar forçadamente, querendo ou não. E Deus envia um libertador chamado Moisés, que tipificava também Jesus Cristo lá no Antigo Testamento, para libertar, para tirar o povo para fora, para trazer o povo para aprender, para tirar o povo de dentro do Egito e depois lá no deserto tentar tirar o Egito de dentro do coração do povo. São duas coisas que Deus tenta e Deus quer fazer na vida de cada um de nós. É nos tirar daquele ambiente de escravidão, daquele local onde o domínio de Faraó, onde o domínio inimigo nos subjugava e colocava um peso sobre nossas vidas. E não tínhamos paz, e não tínhamos alegria, e não tínhamos prazer. Aí Jesus entra na nossa vida e nos tira de lá. Aleluia! Começamos a sentir uma alegria diferente na nossa vida. Começamos a ver, começamos a ter uma perspectiva, começamos a ter um presente e um futuro diferente. Aí nesse processo do deserto, Deus agora quer tirar o Egito de dentro do coração do povo. É a parte mais difícil, é a parte mais dolorosa. E quando Deus começou a trabalhar no coração do povo, através da secura, do deserto, das serpentes abrasadoras, dos escorpiões, do calor escaldante, da falta de água, o povo começou a reclamar. O povo começou a murmurar. O povo quis mesmo apedrejar Moisés. Queria pegar Moisés e olharam para ele como se dissesse: você é o culpado da gente estar passando essa dificuldade. Estávamos no Egito como escravo, mas tínhamos comida. Estávamos no Egito como escravo, mas tínhamos água. Tinha frutas, tinha de tudo. Mas, porém, aprisionados, sob o domínio de um imperador, de um faraó, de um sistema, de um povo politeísta que adorava vários deuses. Tudo era Deus ali no Egito. E Deus chamou eles para serem
povo de propriedade exclusiva de Deus, para não adorar vários deuses, ou seja, falsos deuses, porque não existe outro Deus além do Senhor. Somente o Senhor é Deus. E esse trajeto do Egito até a Canaã, a terra prometida, o povo passou por esse processo. E não entenderam. E não entenderam a dificuldade que estavam passando. E não aceitaram a dor. E não aceitaram a aflição. E não aceitaram a sensação de isolamento. Não aceitaram aquele sistema, aquela sensação de abandono. Parecia que Deus não estava com o povo. Parecia, simplesmente. Mas a Bíblia diz que à noite o Senhor era uma coluna de fogo para iluminar, aquecer e proteger o povo na caminhada. E durante o dia o Senhor era uma cortina de nuvem que protegia o povo. Esse é o cuidado de Deus. Por mais que a gente ache que estamos passando por uma aflição, por mais que a gente sinta às vezes a dor na nossa carne, por mais que a gente sinta às vezes a tribulação, a angústia, a pressão na nossa mente, tentando nos atormentar, tentando arrefecer, ou seja, esfriar a fé que o Senhor colocou dentro de nós, e deve estar viva, deve estar acesa, deve estar incandescente. Esses problemas tentam eliminar essa fé. Os problemas externos vêm para tentar apagar aquilo que Deus começou a fazer na nossa vida. E a palavra de Deus diz: aquele, o Senhor, que começou a boa obra na nossa vida, há de completá-la até a vinda do Senhor, até o grande dia do Senhor. Aleluia! E por que você anda atemorizado? E porque você anda preocupado? E porque você anda desesperançoso? Porque a angústia está te assolando? A Bíblia diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. E olha que Deus tem um propósito todo especial na sua vida. Saiba você que você não está neste mundo por acaso. Você não está dentro dessa casa, dentro dessa família, somente para viver, para esposo, para os pais, para os filhos, para os irmãos, e para trabalhar e levar o alimento para casa e só. Não é isso somente. Deus te criou para ser eterno. Deus não te criou para você desaparecer no abrir e fechar de olhos. Não! Deus tem um projeto de vida para você. Deus tem um projeto abençoado para a sua vida. O apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação aqui nesta terra, ele compara a tribulação, a dificuldade, todas as aflições que você pode enumerá-las de 1 a 1000. Nossa leve e momentânea tribulação, ela produzirá para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Essa tribulação que eu e você está passando, que iremos passar até a volta de Jesus, é ela que produzirá dentro de nós cristãos genuínos. Cristão que, tendo ou não tendo, continuará firme e dando glórias a Deus na caminhada. Aí sim as pessoas vão nos chamar de louco. As pessoas vão falar que a gente está pirado. Por quê? Porque aconteceu uma revolução espiritual dentro da nossa vida e nós não somos mais como antes. Que sentia uma dorzinha, gritava, se desesperava, ia logo buscar ajuda na mamãe, na vovó, no papai, no dinheiro, ou nos prazeres, ou nas drogas. Não somos mais desses. A Bíblia diz que o Senhor não sente prazer naqueles que retrocedem, naqueles que voltam atrás, assim como Deus não sentiu prazer no teu povo quando estava no Egito e falou: como a gente tinha comida, como a gente tinha bebida lá atrás, mesmo sendo escravo. Tanto é
que foram consumidos milhares de pessoas por causa da murmuração, por causa da incredulidade. Não entraram na terra prometida, porque não guardaram a palavra do Senhor naquele processo de angústia, de aflição, de sequidão, de medo, de pavor, preferiram olhar para trás. Nós temos o exemplo bíblico da esposa de Ló, que ao sair daquela cidade de Sodoma e Gomorra, o Senhor falou: saia dessa cidade, saia desse local de pecado, porque eu vou aniquilar com o povo. E não olhe para trás. A esposa de Ló, depois de uma determinada caminhada, parou e olhou para trás. E ali ela ficou. Se transformou numa estátua de sal. A palavra de Deus para mim e para você. Não é porque você está passando por alguma aflição, por alguma angústia, por medos, que você deve se achar que Deus está ausente de você. Não olhe desta forma. No momento que nós menos esperamos, Deus está conosco. No momento que nós achamos que Deus nos abandonou, Deus está conosco. O Senhor diz: eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Não é até amanhã, não é até o final desse mês, o final do ano 2020. É até a vinda de Jesus, onde tudo vai ser consumado. A promessa de Deus não falha. Nós estamos vivendo numa era hedonista, ou seja, que os homens estão sendo amantes de si mesmos. Os homens estão em busca de prazeres. Os homens não foram treinados para sentir aflição. Os homens não foram treinados sendo levados para uma selva, como é feito no treinamento militar, onde ali é feito o treinamento de sobrevivência, onde ficam com um pouquinho de água para passar todo dia, onde tem um coelhinho ou um franguinho para dividir com 10, 12 pessoas e conseguir sobreviver uma semana. O mundo está se tornando hedonista porque eles só querem prazer, só querem satisfação, só querem realização, só querem conquista, avançar, privilégio, tapinha no ombro, abraços, reconhecimento. E quando tudo isso falta, nós nos sentimos nada. Deus sempre levantou um povo para honrá-lo na alegria ou na tristeza, no prazer ou na dor. O apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto a ser humilhado como a ser honrado, como a ter abundância como ter fome. E ele vai citando ali várias situações que ele passou de ter e não ter, de ter e não ter. E ele conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Posso todas as coisas, ou seja, eu posso conquistar tudo, posso adquirir o mundo. Não é isso. Eu posso passar pelo vale mais tenebroso, mais angustiante, mais deprimente, e ainda assim o Senhor estará conosco. O salmista Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ainda que eu ande, ainda que eu passe, ainda que esteja numa guerra, ainda que tudo seja tirado, o Senhor não nos deixa. O Senhor não vai nos desamparar. E eu quero dizer para você, meu amado, que Jesus tem um projeto para a sua vida.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só temos uma coisa a gente falar para Deus nessa noite: Jesus, eu te amo. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, sem o Senhor não sou nada. Jesus disse: aquele que amar pai, mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. E tem pessoas que estão amando mais coisas do que pessoas. E existem pessoas que estão amando mais coisas e mais pessoas. E Deus nada. A humanidade está recebendo um chacoalhão. A humanidade está sendo chacoalhada. A humanidade está sendo estremecida. Para que as pessoas entrem para os seus lares. Olhe para o seu cônjuge. Olhe para os seus filhos. Olhe para dentro de si. Mas não esqueça de olhar para cima, para o Deus Todo-Poderoso. Aquele que tem o poder de derrubar e levantar, de tirar e de colocar, de trazer à existência coisas que não existem. A família deve se voltar para Jesus correndo, nos humilharmos diante dele e confessarmos: Senhor, andei distante. Você que se considera um filho de Deus, faça essa sua confissão nesta noite, dizendo: Senhor, me perdoa a minha incredulidade, porque eu reclamei essa semana, eu reclamei hoje, estou com medo, estou apavorado, estou angustiado, não tenho esperança. É para você nesta noite reconhecer: Jesus, tenha misericórdia da minha incredulidade e enche o meu coração dessa fé, para que os meus olhos sejam desvendados e eu possa contemplar, e eu possa ver, e eu possa enxergar. Existia um homem no Antigo Testamento chamado Jó, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Justo, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Este homem era Jó. Tinha uma família abençoada. Tinha um lar rico, dono de propriedades. E Deus permitiu o inimigo tocar na vida dele e tirar os bens, e tirar a família, e tirar os filhos, perdeu tudo. E ele passou por aquela tribulação, por aquela angústia. E o sentimento de ausência de Deus às vezes bate dentro de nós, porque nós somos humanos. E depois que Deus provou Jó, depois que Deus permitiu a aflição na vida de Jó, e Deus restituiu tudo para Jó, ele confessou no final: antes eu conhecia Deus de ouvir, agora, depois de eu ser afligido, os meus olhos contemplam Deus. Por que será que depois das aflições, porque depois das angústias, das tribulações, nós que amamos a Deus e somos chamados segundo o seu propósito, precisamos ser despertados, precisamos ser avivados, precisamos ser restaurados, revigorados, fortalecidos e voltarmos mais forte para a presença do Senhor. É contigo que o Senhor está falando. Você que por algum motivo anda desanimado, não tem ido para a igreja quando podia ir, quando poderia estar na igreja louvando, adorando, se envolvendo, aprendendo a cantar, a tocar, a dar uma aula para as crianças, a estar com os irmãos em comunhão, e não tinha esse prazer. Não desperdice, não rejeite esses momentos de aflições e angústia que nós estamos passando aqui nesta terra, porque existe todo um sentido pedagógico, existe toda uma vontade soberana de Deus que está sobre tudo isso, não para nos destruir, mas sim para nos levar a refletir, nos levar ao arrependimento, nos levar a voltar para a casa do Pai, voltar para a presença de Deus.
Olha que eu não estou falando de igreja, de rótulo, de denominação, não estou falando de religião, estou falando de relacionamento entre pais, entre Deus e as criaturas. E você que se considera filho, qual filho que não sente prazer de estar na casa do pai? Qual filho que não sente prazer de conversar com o pai? Esse pai que é amor, alegria, é paz, é santo, é justo, é fiel. Quem não sente prazer de estar perto de um pai todo-poderoso? É o convite que Deus te faz nessa noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu, Jesus, vos aliviarei. Vinde a mim, você que está chorando. Vinde a mim, você que está angustiado. Vinde a mim, você que não tem mais esperança do casamento mudar, dos filhos mudarem. Não espere a mudança deles. Se aproxime de Jesus com o coração cheio de fé, porque Deus é poderoso para mudar a sua vida, o seu interior. Quem sabe essa pessoa que está dentro da sua casa não está esperando a mudança sua. A posição é sua, a decisão é sua. É você que deve voltar correndo para a presença de Deus. E você verá a glória de Deus entrando na sua casa, na sua família. Não estou falando que Deus vai te tornar o homem mais rico, mais bem-sucedido. Não é essa teologia da prosperidade que tem sido um câncer no meio da igreja. Mas estou pregando o evangelho da cruz. O evangelho que fala para o homem: nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. É o evangelho que muda, é o evangelho que transforma, é o evangelho que é loucura. É loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você crê, o que você está esperando? E se você crê de todo o seu coração, tome essa decisão. Eu quero te ajudar. Eu não sou o teu Salvador. O teu Salvador é Jesus Cristo. Eu sou um profeta do Senhor. Eu sou um sacerdote do Senhor, para pregar a palavra genuína do Pai. Essa palavra que tem poder para te libertar. Essa palavra que tem poder para te reconciliar com Deus. Essa palavra que é poderosa para quebrar os grilhões, para quebrar as correntes, para quebrar as cadeias, para derrubar as muralhas, para derrubar os gigantes que antes te atemorizava. É essa palavra de poder. É essa palavra de poder que Jesus está falando contigo nesta noite. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu já te agradeço pela oportunidade e pelo rico e grande privilégio de ser o porta-voz do Senhor aqui nesta terra. Eu agradeço, ó Deus, por ter sido chamado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu acredito que todas as coisas, não algumas coisas, não somente as coisas boas, mas todas, as boas e as ruins, colaboram, cooperam para o bem daqueles que realmente amam a Deus, daqueles que realmente irão perseverar. Ó Deus amado, eu abençoo a vida do meu ouvinte, daqueles que me assistem, daqueles que me ouvem nesta noite. Que a vida dele, que a vida dela seja inundado pela plenitude do teu Santo Espírito. Que o Senhor assim venha arrebanhá-los. Que o Senhor venha ser o pastor dessas ovelhas. Que o Senhor venha sustentá-los com a tua graça, com a tua misericórdia e os abençoe, Pai. Abençoe esses que estão agora, ó Deus, oferecendo, lembrando daqueles que estão enfermos, aqueles que estão acometidos por alguma doença, Senhor. Cura, arranca essa enfermidade, arranca esse mal, ó Deus, em nome de Jesus.
Senhor, Deus, manifeste poderosamente, se revelando a eles quem verdadeiramente o Senhor é. E a tua palavra, Senhor, eu entrego aos corações, entregue em tuas mãos, porque o que o Senhor me deu, eu entreguei para o teu povo nesta noite. E assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor verdadeiramente inunde o seu lar, inunde a sua vida, inunde o seu coração, para que você se levante daí hoje, quarta-feira, e escreva numa agenda, escreva em algum lugar e diga: hoje Jesus falou comigo. Hoje eu vou tomar uma decisão, uma posição diante do Senhor, de não temer, de não me angustiar. Mas todas as vezes que vier o pensamento ruim, vontade de reclamar, vontade de murmurar, vontade de desistir, eu falo: Senhor, me perdoe e tenha misericórdia, porque eu sei que o Senhor vai fazer maravilha, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Que o Senhor te abençoe de forma rica e abundante. Amém e até a próxima.